Em um mundo que premia a comunicação constante, o compartilhamento incessante e a transparência performática, esquecemos uma das ferramentas mais poderosas da interação humana: o silêncio estratégico. Enquanto todos os outros estão ocupados anunciando suas intenções, transmitindo seus pensamentos e revelando suas estratégias, o operador verdadeiramente eficaz sabe quando se calar e usa esse silêncio como arma. Niccolo Maquiavel, filósofo e teórico político florentino do século XVI, compreendeu esse princípio melhor do que a maioria. Embora famoso por seus conselhos explícitos em O Príncipe, as ideias mais poderosas de Maquiavel frequentemente dizem respeito ao que deve permanecer não dito. A multidão vulgar sempre se deixa levar pelas aparências, escreveu ele, reconhecendo que a fala cria as aparências, enquanto o silêncio preserva a realidade. Numa era de compartilhamento excessivo, aqueles que dominam o silêncio estratégico não se limitam a proteger a sua posição. Conseguem o que comunicadores constantes não conseguem. Vencem enquanto outros ainda falam em vencer. O custo do discurso desnecessário. Maquiavel viveu numa era de intriga política em que palavras descuidadas podiam levar ao exílio ou à execução. Mas mesmo no nosso contexto moderno menos letal, o discurso desnecessário cria vulnerabilidades que o silêncio evita. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Maquiavel observou, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. A pessoa que fala constantemente oferece a todos oportunidades de ver e julgar, enquanto revela pouco sobre o que realmente pode ser sentido ou conhecido. Cada palavra que você profere carrega custos que o silêncio não carrega. Primeiro, a fala cria compromissos. Ao declarar intenções, você se vincula a elas aos olhos dos outros. Mude de rumo e você parecerá inconsistente ou desonesto. Mantenha silêncio sobre seus planos e você manterá a liberdade de se adaptar sem explicações ou desculpas. Em segundo lugar, a fala expõe seu processo de pensamento e suas limitações. Quanto mais você explica, mais revela sobre como sua mente funciona. Informações que outros podem usar para prever, manipular ou contra-atacar. Como observou Maquiavel, o primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar os homens ao seu redor. Da mesma forma, o primeiro método para avaliar a capacidade estratégica de alguém é ouvir o quanto essa pessoa revela desnecessariamente. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, a fala compulsiva diminui sua mística e autoridade. É muito mais seguro ser temido do que amado. Maquiavel escreveu a famosa frase: "O medo exige distância, e a distância exige algum grau de mistério. O líder que explica cada decisão, justifica cada ação e compartilha cada pensamento torna-se comum. E o comum não pode invocar o mesmo respeito que o extraordinário." Considere como isso se aplica em contextos modernos. O colega que fala em todas as reuniões, opinando sobre todas as questões, independentemente da sua especialidade, perde gradualmente o impacto. O amigo que compartilha cada detalhe da sua vida nas redes sociais torna-se previsível em vez de interessante. O negociador que preenche silêncios desconfortáveis com concessões abre mão de sua influência. O líder que responde a todas as críticas legitima os críticos, enquanto diminui sua própria estatura. Maquiavel veria nossa compulsão moderna por transparência e comunicação constante não como autenticidade, mas como negligência estratégica, uma rendição voluntária de poder que fornece informações aos outros sem garantir valor equivalente em troca. Os 3 tipos de silêncio estratégico. O silêncio maquiaveliano não é simplesmente a ausência de fala. É uma estratégia comunicativa deliberada que assume diferentes formas dependendo do objetivo. A compreensão desses diferentes tipos de silêncio revela como essa abordagem funciona na prática.
O primeiro tipo é o silêncio na coleta de informações. O sábio faz imediatamente o que o tolo finalmente faz. Maquiavel escreveu: o tolo fala imediatamente, revelando sua posição sem aprender nada sobre os outros. O sábio permanece em silêncio inicialmente, permitindo que os outros exponham seus pensamentos, intenções e fraquezas antes de decidir como responder. Essa abordagem cria uma vantagem informacional assimétrica. Enquanto os outros revelam seus pensamentos, você coleta informações valiosas sem retribuição. Nas negociações, isso se manifesta como o poderoso princípio de que quem fala primeiro perde. Nos relacionamentos, isso explica por que a pessoa que ouve mais do que fala frequentemente entende a dinâmica melhor do que aquele que fala constantemente. É por isso que aqueles que anunciam suas estratégias antes de executá-las normalmente apresentam desempenho inferior às suas capacidades. O segundo tipo é o silêncio que constrói a autoridade. Maquiavel entendia que o poder depende em parte da percepção, e a percepção pode ser aprimorada por meio de reticência calculada. Um príncipe deve imitar a raposa e o leão, pois o leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender de lobos. Ele escreveu: parte da astúcia da raposa é saber quando a fala diminui em vez de aumentar a autoridade. O silêncio que constrói a autoridade funciona porque os humanos naturalmente preenchem lacunas de informação com suposições que muitas vezes favorecem a parte silenciosa. Quando um líder fala seletivamente, abordando apenas questões significativas, em vez de preocupações menores, suas palavras têm maior peso. Quando alguém responde a críticas apenas quando realmente necessário, em vez de responder defensivamente a cada acusação, projeta confiança em vez de insegurança. Isso explica por que as figuras mais poderosas em qualquer área costumam falar menos, porém de forma mais deliberada do que aqueles abaixo delas. O executivo júnior nervoso fala demais. O CEO faz declarações breves e decisivas. A pessoa insegura explica longamente. A pessoa segura afirma sem justificativa. O líder ansioso reage a qualquer provocação. O líder confiante se engaja seletivamente apenas quando estrategicamente valioso. Quer entender mais sobre como usar o silêncio estratégico a seu favor? Inscreva-se agora. O terceiro tipo é a ambiguidade que preserva o silêncio. Como é difícil uni-los, é mais seguro ser temido do que amado quando um dos dois está ausente, aconselhou Maquiavel. Essa famosa observação se estende além do medo e do amor, a todas as situações em que a manutenção de múltiplas interpretações serve a interesses estratégicos. Ambiguidade, preservando o silêncio, permite que outros projetem suas próprias esperanças, medos e interpretações sobre sua posição. Ao se recusar a esclarecer, você pode simultaneamente apelar para diferentes grupos com expectativas contraditórias. Você mantém a liberdade de ação ao não se comprometer com interpretações específicas. Você preserva a negação ao não endossar explicitamente nenhum entendimento específico. Políticos dominam essa abordagem, fazendo declarações vagas o suficiente para que diferentes públicos ouçam o que desejam ouvir. Negociadores eficazes a utilizam, evitando posições claras que limitariam prematuramente possíveis acordos. Líderes a utilizam, articulando a visão, sem restringir desnecessariamente os detalhes da implementação. Em todos os casos, o silêncio estratégico não é uma ilusão. É o reconhecimento de que a clareza prematura muitas vezes prejudica em vez de promover os objetivos. Como observou Maquiavel, a política não tem relação com a moral. Em sua visão, uma estratégia eficaz exige a manutenção de uma flexibilidade que a comunicação excessiva comprometeria.
O poder psicológico do silêncio. Além de suas vantagens táticas, o silêncio maquiaveliano exerce poderosos efeitos psicológicos que a fala não consegue alcançar. Compreender esses efeitos explica por que o silêncio frequentemente tem sucesso onde a persuasão falha. Primeiro, o silêncio cria espaços de projeção. As mentes humanas preenchem instintivamente os vazios informacionais, muitas vezes de maneiras que refletem suas próprias preocupações e não a realidade. Quando você permanece em silêncio em momentos-chave, os outros projetam seus medos, esperanças ou suposições nesse silêncio, revelando suas posições enquanto você mantém a sua. Como observou Maquiavel, os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca faltará vítimas para suas mentiras. O uso estratégico do silêncio potencializa essa tendência sem exigir engano ativo. Isso explica por que interrogadores habilidosos usam o silêncio em vez de perguntas para obter informações de sujeitos relutantes. O desconforto do silêncio compele o sujeito a preencher o vazio, muitas vezes revelando mais do que um questionamento direto revelaria. A mesma dinâmica opera em negociações em que o lado que tolera o silêncio normalmente obtém termos melhores do que o lado que, nervosamente, preenche as pausas com concessões. Em segundo lugar, o silêncio estabelece o domínio na dinâmica da comunicação. A pessoa que fala primeiro, com mais frequência ou por mais tempo, sutilmente se posiciona como alguém em busca de aprovação ou validação dos ouvintes. A pessoa que fala menos, de forma mais seletiva, ou somente depois que os outros se comprometeram com suas posições, reivindica implicitamente o papel de juiz e não o de suplicante. Maquiavel reconheceria isso como uma expressão de seu princípio de que é melhor ser temido do que amado. A parte silenciosa não é necessariamente amada, mas sua contenção frequentemente impõe um respeito que a valorização não consegue. Essa dinâmica explica por que candidatos que fazem mais perguntas costumam ter um desempenho melhor do que aqueles que falam mais sobre si mesmos. Isso explica por que a pessoa quieta em reuniões costuma receber mais consideração do que participantes expressivos. Explica por que o silêncio respeitoso em conflitos costuma ser mais eficaz do que uma discussão acalorada. Em cada caso, o silêncio altera a dinâmica de poder, invertendo o padrão típico de busca de aprovação por meio da fala. Em terceiro lugar, o silêncio cria uma mística que amplifica o poder percebido. Como observou Machiavelli, os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos cabe ver e a poucos sentir. O que não pode ser totalmente visto ou compreendido, muitas vezes parece mais formidável do que aquilo que está completamente exposto. A pessoa que revela tudo, seus pensamentos, motivações, inseguranças e planos, torna-se comum. A pessoa que revela seletivamente retém um elemento de mistério que amplia suas capacidades percebidas. Considere como isso funciona em contextos de liderança. O líder que explica todos os aspectos de seu pensamento desmistifica seu papel e convida os outros a se enxergarem como igualmente capazes. O líder que compartilha conclusões, mantendo os processos deliberativos em sigilo, mantém uma mística que reforça a autoridade. Não se trata de enganar, mas sim de compreender que a liderança depende, em parte, da percepção que os outros têm de uma capacidade que excede a sua. O perigoso fascínio da transparência. A cultura moderna frequentemente trata a transparência como uma virtude incondicional e o silêncio como algo suspeito. Sejam autênticos, dizem-nos. Compartilhem a sua verdade. Comuniquem-se abertamente. No entanto, esse conselho, embora bem intencionado, contradiz as percepções estratégicas de Maquiavel sobre poder e influência.
A promessa feita era uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente, escreveu Maquiavel, reconhecendo que vincular-se a declarações passadas muitas vezes prejudica os interesses presentes. A fetichização moderna da transparência exige precisamente esse tipo de vinculação, uma restrição voluntária à ação futura a serviço da autenticidade presente. Não se trata de defender a desonestidade. A abordagem de Maquiavel não se baseava em mentir, mas sim em divulgação seletiva, compartilhando o que promove os objetivos e ocultando o que não. Nunca tente conquistar pela força o que pode ser conquistado por meio de fraude, aconselhou ele. Em termos contemporâneos, isso pode se traduzir em nunca tentar conquistar, por meio de divulgação desnecessária, o que pode ser conquistado por meio de silêncio estratégico. A armadilha da transparência se manifesta em múltiplos contextos. Em ambientes profissionais, ela se manifesta como o impulso de compartilhar trabalhos em andamento antes que estejam prontos para avaliação, de expressar opiniões incompletas em reuniões ou de revelar posições de negociação antes de compreender as limitações da outra parte. Nos relacionamentos pessoais, surge como revelação emocional prematura, confissão desnecessária de erros passados ou compartilhamento detalhado de planos futuros ainda sujeitos a mudanças. Maquiavel encararia esses comportamentos não como autenticidade, mas como erros estratégicos que entregam poder sem garantir benefícios proporcionais. A pessoa transparente torna-se previsível, manipulável e comum, qualidades que minam em vez de aumentar a influência. Essa perspectiva desafia as normas contemporâneas de comunicação que equiparam volume a valor e transparência à autenticidade. O comunicador maquiaveliano não fala para se expressar, mas para promover objetivos específicos. Ele se abstém não para enganar, mas para preservar opções. Mantém silêncio não por insegurança, mas por disciplina estratégica. Aplicação prática: a disciplina do silêncio. Como a estratégia do silêncio de Maquiavel pode ser aplicada em contextos modernos? A aplicação não se trata de se tornar completamente taciturno, mas de desenvolver a disciplina para falar apenas quando a fala servir melhor aos seus objetivos do que o silêncio. Primeiro, pratique a assimetria de informação antes de compartilhar sua posição sobre qualquer assunto importante. Certifique-se de entender as posições dos outros primeiro. Faça perguntas em vez de fazer afirmações. Ouça o que não foi dito em vez de responder apenas ao que foi explicitamente declarado. Como aconselhou Maquiavel, o leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender de lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para amedrontar lobos. A astúcia da raposa começa com a coleta de informações, mas com pouca revelação. Essa abordagem se mostra particularmente valiosa em negociações nas quais compreender as verdadeiras limitações e prioridades da outra parte muitas vezes é mais importante do que articular as suas próprias. Isso se aplica igualmente à dinâmica do ambiente de trabalho, onde conhecer as preocupações e motivações dos colegas antes de assumir cargos previne conflitos desnecessários e permite uma influência mais eficaz. Em segundo lugar, cultive a ambiguidade estratégica quando a clareza limitaria as opções prematuramente. Isso não significa ser deliberadamente confuso, mas sim manter a flexibilidade, evitando especificidades desnecessárias. Um príncipe deve, portanto, ser muito lento para acreditar e agir. Nem deve ele próprio demonstrar medo, aconselhava Maquiavel. Essa lentidão para se comprometer preserva a liberdade de ação. Em contextos de liderança, isso pode significar articular visão e objetivos, deixando os detalhes de implementação em aberto para adaptação. Em relacionamentos pessoais, pode envolver expressar comprometimento com objetivos compartilhados,
mantendo a flexibilidade em relação a caminhos específicos. Em situações competitivas, isso significaria manter as estratégias em segredo enquanto os oponentes revelam as suas. Terceiro, desenvolva conforto com o silêncio como uma posição de poder. A maioria das pessoas sente o silêncio em uma conversa como algo desconfortável e corre para preenchê-lo, muitas vezes revelando mais do que o pretendido ou fazendo concessões desnecessárias. Treinar-se para aproveitar esses momentos em vez de preenchê-los cria uma vantagem significativa. Em negociações, isso se manifesta em permitir o silêncio após expor sua posição, em vez de qualificá-la ou enfraquecê-la nervosamente. Em conflitos, isso se manifesta em ouvir atentamente as críticas antes de responder, em vez de interromper com defesas. Na liderança, isso se manifesta em tomar decisões sem justificativas desnecessárias, confiando que a decisão se sustenta por seus méritos. O sussurro estratégico. A estratégia do silêncio de Maquiavel não defende nunca falar. Ela defende falar apenas quando a fala serve melhor aos seus objetivos do que o silêncio. O mestre dessa abordagem não mantém segredo completo, mas cria um contraste estratégico entre o que é revelado e o que permanece privado. A multidão vulgar sempre se deixa levar pelas aparências, observou Maquiavel. E o mundo é composto principalmente por pessoas vulgares. Num mundo onde a maioria das pessoas revela tudo, aqueles que cultivam a divulgação seletiva se destacam. Suas palavras têm maior peso justamente porque são escolhidas com mais cuidado. Suas posições geram mais interesse porque são reveladas de forma mais estratégica. Sua influência se expande porque é exercida com mais prudência. Essa abordagem exige uma disciplina cada vez mais rara na cultura contemporânea. Exige a paciência para ouvir antes de falar, a contenção para se conter mesmo quando a revelação parece temporariamente satisfatória, e a consciência estratégica para reconhecer quando o silêncio é mais eficaz do que a fala. Essas qualidades não se desenvolvem naturalmente em um mundo que recompensa a expressão constante, mas criam vantagens justamente por serem incomuns. A ironia final da estratégia do silêncio de Maquiavel é que seus praticantes mais bem-sucedidos permanecem em grande parte desconhecidos. Percebemos o alto, o expressivo, o transparente, enquanto os mestres do silêncio estratégico alcançam seus objetivos sem chamar a atenção para seus métodos. Eles se calam e vencem, enquanto outros ainda falam em vencer. Talvez isso explique por que o próprio Maquiavel, apesar de sua enorme influência na teoria e estratégia política, continua sendo amplamente incompreendido. Seu nome se tornou sinônimo de manipulação implacável. No entanto, seus insights revelam uma compreensão mais profunda da psicologia humana e da dinâmica de poder que transcende a simples crueldade. Ele reconheceu que a influência nem sempre exige força ou engano. Às vezes, basta saber quando permanecer em silêncio e deixar que os outros se revelem. Em uma era de sobrecarga de informações, saturação de opiniões e compartilhamento compulsivo, a estratégia do silêncio de Maquiavel oferece um caminho contra-intuitivo para a influência. Diga menos, observe mais, revele seletivamente e deixe seus resultados falarem mais alto que suas palavras na competição incessante por atenção e poder. Aqueles que dominam essa abordagem não apenas participam, eles prevalecem. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com a palavra silêncio, compartilhe e se inscreva no canal Reflexões da Vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.